E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa próxima aula, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender aí muito bem a primeira aula. Isso aqui fazia parte da primeira aula, tá? Faz parte da primeira aula, do planejamento inicial, só que eu achei que ia ficar muita coisa, tá bom? Então eu preferi fazer essa divisão, né? Dividir, e algumas coisas eu tive que enxugar um pouco, tá? Porque, como eu falei, é muita coisa para a gente passar, não é isso? A princípio nós queremos passar pelos 3 volumes, tá? E é bastante coisa, tá bom? E deixa eu só comentar uma coisa. O primeiro volume ele é muito focado também na alma, tá? Todos os 3 volumes ele passa pelas 3 áreas, vamos colocar assim, né? O corpo, alma, espírito, alma e corpo. No entanto, ele dá mais foco no volume 2, no espírito, tá? Então, tem ali como andar no espírito, viver no espírito, coisas bem mais voltadas e direcionadas ao espírito. Nesse volume 1, ele vai dissecar um pouco mais a alma mesmo, a gente entender um pouco melhor a alma. No 3, ele junta tudo, né? Do espírito e a alma, com certeza, mas ele também fala muito da mente, o que é da alma, só que é um pouco voltado para do corpo também, experiências, enfim, algumas coisas nesse sentido, tá bom? Mas, por exemplo, essa aula a gente vai dividir um pouco mais as funções do homem interior, e na aula seguinte nós vamos voltar um pouco, entender um pouco mais como isso se dava, essa ordem, essas 3 funções, essas 3 áreas, o espírito, alma e corpo, ali antes da queda e depois da queda, tá? O relacionamento, né? Como se aconteceu, a cena que se aconteceu, como aconteceu, né? A tentação ali, o pecado, o primeiro pecado, o pecado original de Eva e Adão, tá? Como isso aconteceu, a gente passa um pouco por essa cena, nesse volume 1 ainda, na próxima aula, tá bom? A escolha ali, né? A questão das 2 árvores, do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, tá? Nós temos que entender algumas coisas ali. É claro que a gente não esgota, tá? Não se esgota porque não é possível. Mas a gente consegue entender muito mais ali quando a gente terminar essa segunda, terceira aula. Principalmente a terceira aula nessa questão de antes da queda ali, a gente precisa entender aquele cenário, porque se você for ver qualquer estudo, sempre volta em Gênesis, a origem de tudo, porque é ali que define tudo, tá? Define muita coisa. Então, a gente entende todo o restante da Bíblia, tudo sempre ali em Gênesis, tá? No início, na origem. Então, é muito importante a gente dar... E perceba, todo estudo que a gente volta a Gênesis, vocês viram nos estudos dos anos anteriores, sempre falamos de Gênesis, nos versículos primeiros, nos capítulos primeiros, e sempre tem uma visão assim, que complementa, ok? Aqui, se a gente vai falar coisas diferentes do que falamos ano passado falamos coisas diferentes, porque é assim mesmo, tá? Tem gente que leva uma vida inteira para estudar só o primeiro capítulo, o segundo capítulo de Gênesis, ok? Grandes estudiosos aí, grandes nomes aí e ainda assim não se esgota, ainda mais realmente no original, no hebraico, é uma coisa realmente inabarcável, né? Um negócio extraordinário. A gente vai fazer o que é possível, certamente. Então, eu só queria dar esse primeiro recado de que a gente vai avançar um pouco aqui nessas 3, principalmente nas funções aqui do espírito e da alma. Mas esse volume, essas aulas que ainda se diz respeito ao primeiro volume, ela é mais voltada para entender a alma, tá? Essa anatomia mesmo do homem, mas um pouco ali voltado para a alma mesmo, porque depois ele vai dar um foco maior no espírito. Mas é extremamente necessário que a gente passe por tudo isso, tá? Porque eu vou saber o que é melhor o espírito, sabendo também o que é melhor a alma, né? Se eu sei o que é alma, eu consigo identificar o que é alma. E aí, já sei que aquilo não é o espírito. Já é um grande passo, ok? Ele traz esse entendimento. Então, não é só entender o que é do espírito, entendam também o que é da alma, para você entender de fato o que é o que, melhor fazer essa distinção, ok? E aí a gente consegue entender melhor, operar melhor, assim por diante, ok? Então, eu espero que você tenha, né, conseguido compreender essa primeira lição. Nessa segunda, que faria parte da primeira, então um complemento, mas eu precisei dividir porque eu achei que ia ficar muita coisa, tá? Eu que gosto do digital, de anotar as coisas no digital, eu tô tendo que realmente imprimir, fazer anotações, porque realmente são desenhar, rabiscar, é um negócio fenomenal, né? Nessa aula, então, nós vamos ver as funções do homem interior, tá? A alma e o espírito. Então, a gente vai definir um pouco melhor
as funções de cada uma. Como eu falei, um pouco mais de foco na questão da alma, até porque ela é mais conhecida por nós. Já entrando nesse tópico, o primeiro tópico é realmente a sede da personalidade sendo o nosso eu na alma. Ele enfatiza muito isso, eu trouxe aqui um pouco mais resumido isso, mas isso é muito importante. Ele afirma categoricamente, vai trazer os versículos e a gente vai ler alguns aqui, que realmente o seu eu é a sua alma, tá? Vários versículos, vários momentos da Bíblia se traduz a alma para o eu, tá? Para o eu do homem, para eu próprio, alguma coisa nesse sentido. A gente vai ver alguns exemplos aqui também. Ele traz vários exemplos de versículos, tá? Eu trouxe poucos, porque ele traz realmente uma lista enorme de citações, tá? Então, a Bíblia deixa bem claro que a Bíblia entende e ensina que a sua alma, a minha alma, é o seu eu de fato, tá? Você, um indivíduo, é a sua alma. Quando você fala eu sou, alguma coisa, cara, você está falando a respeito da sua alma. A alma só nasce, a gente sabe, ela só vem à vida, porque você tem um corpo e o espírito trouxe realmente a vida, tudo isso, e surgiu a alma. No entanto, a Bíblia, quando faz referência a um ser humano, e a gente tem vários exemplos que a gente vai ver, ela fala da alma, ela traz a alma. Algumas, no original, então, a gente vê mais a palavra alma, tá? Não exatamente a palavra alma, né? Mas o que se refere à alma do original. Muitas traduções depois mudou para coração, para o eu, para você, coisa que refere a você, que você entende como o ser humano, ok? Ou os seres humanos, só que ele fala no original aquelas almas, tá? Aquelas almas, aquele homem, ele está falando aquela alma ali, por exemplo, vou falar no seu respeito, bom, você, a sua alma, entendeu? Quando eu estou falando da sua alma, estou falando de você. Quando eu falo da minha alma, estou falando de mim, daquele homem exclusivo, de você, ok? Ou daquelas pessoas, então aquelas almas. Se refere realmente a cada homem, ok? Então, se resume isso, tá? A gente não vai sempre falar aquele espírito, alma e corpo. Não, aquele ser humano ou aquela alma, ok? Basicamente isso. Então, é onde reside o eu, nesse sentido, tá? Então, cada ser humano que tem uma alma, você é a sua alma nesse sentido mesmo, tá? E o primeiro ponto pra gente... E aí, primeiro eu vou ler, depois eu vou explicar algumas coisas que ele traz, tá? De entendimento, que é muito legal. Tem essa introdução, que ele reforça nesses capítulos do livro, logo no início do volume 1, ele reforça veementemente, você precisa entender que o ser humano ele precisa da alma, tá? A gente vai estudar depois, entender onde a alma se submete ao espírito, uma série de coisas. Porém, a sua alma é você é a sua alma, ok? Então, por isso que a Bíblia fala diversas vezes, chama de coração, chama com outros nomes, mas está se referindo ao ser humano. Você é a sua alma, pode chamar de alma. Quando Deus quer a sua alma, Deus quer você, ok? Ou o inimigo quer a sua alma, então ele quer você. Depois a gente vai ver uns versículos. Só que ele traz esse entendimento, ele vai enfatizar que a gente precisa entender que a alma é extremamente necessária, porque a alma é o homem, ok? Então, é aquele ser particular. Quando juntou o espírito e o corpo, surgiu a alma, que é o homem. Aquele homem tem aquela alma que a vida dele é aquela ali, é aquela alma. Que tem a personalidade dele, que tem os traços dele, que tem o jeito dele, que tem, enfim, e a série de coisas que é daquela pessoa. Cada pessoa é diferente uma da outra. Você tem uma personalidade, você tem um jeito, você tem uma série de coisas. Tudo isso compõe a sua alma, tá? Algumas compõem também o corpo, que faz parte ali a alma, não está juntando as duas coisas, o espírito e o corpo. Só que muitas delas, como nós pensamos, o que pensamos, os nossos sentimentos, como a gente viu na aula passada, os sentimentos, a vontade, a decisão, tudo isso se refere à nossa alma. Então, está falando disso nesse sentido. Isso é extremamente importante, a gente afirmar isso, de que você, por exemplo, lá no volume 3, ele fala de uma experiência que os orientais costumam ter. Eu não ia trazer isso agora, mas só para você entender alguma coisa nesse sentido. Ele fala, os cristãos que se convertem, recém-convertidos, normalmente cometem um erro muito comum, que é o quê? Pegar aquele versículo, pegar aquela ideia de que eu preciso negar-me a mim mesmo, tá? E negar-se a si mesmo, negar a mim mesmo, né? Para que eu obedeça a Deus, negar a minha alma, negar o meu corpo, matar as minhas vontades, meus pecados, assim por diante, para que o Espírito viva em mim. E é isso mesmo, tá? A gente precisa nos esvaziar para que realmente Deus nos enche da vida dele, ok.
No entanto, ele fala que pode ser um erro muito comum. Esse esvaziamento não é você deixar de existir, não é você deixar de ter vontade, desejos, sonhos, ambições ou qualquer coisa assim. A gente não vai entrar particularmente o que cada uma, não é isso. Sensações, emoções, tudo isso faz parte e compõe o ser humano. Então, quando a gente está com essa fome, com esse desejo de morrer para nós mesmos, para que o Espírito nos governe, nos direcione, não está falando de você ser um robô de Deus. Você sai de cena, tá? Você tira a sua alma, você tira a sua vontade, suas emoções. Bom, agora é o Espírito que habita ali, ou o Espírito Santo, e aquilo toma posse de você e aquilo te governa. Então você não tem mais domínio sobre si, você não tem mais controle, você não tem mais vontade, você não tem mais desejo, você não sente mais nada, você é um robô, você está entendendo? Então ele enfatiza também a importância da alma nesse sentido, de que, cara, você tem, óbvio que você tem vontade, você tem dom, você tem talento, você tem desejo, você tem suas emoções, você tem uma série de coisas, isso compõe também quem você é. Ok? Você não precisa matar isso para que um espírito venha te possuir por completo e dominar as suas vontades, e você está lá e você, bom, estou sendo dominado, estou sendo igual um robô, estou sendo, sabe assim, carregado por um espírito. Ele fala das experiências orientais, que eles se esvaziam, eles fazem aquelas orações, aquelas coisas lá para esvaziar a mente completamente, o máximo que eles podem, para que um espírito no vazio tome posse deles, uma possessão. E aí eles não estão mais ali, é como se tivesse um espírito mesmo, tomou posse do corpo deles, da vida deles ali, da alma, de tudo, e guia eles ali. Uma possessão nesse sentido. Ele fala, pera lá, não é isso. Eu sei que isso é do volume 3, mas eu preciso só entender, mostrar isso, porque isso é importante nesse sentido de, cara, você tem escolha, tudo isso compõe quem você é. Ok? A gente não está falando de matar isso, a gente não está falando de acabar com isso, não. Deus fez vocês com vontade, Deus fez você com desejo, com as suas emoções, do seu jeito. Tem gente que é mais agitado, tem gente que é mais calmo, tem gente que é mais explosivo, tem gente que é mais... Tudo isso vai ter que ser moldado e ser influenciado, guiado pelo Espírito, mas não ao ponto de acabar com quem você é. Ok? Ponto. Ele traz um exemplo muito legal aqui em Lucas e Mateus, que ele fala, é por essa razão que a Bíblia frequentemente chama o homem de alma, ok? Então ele faz essa referência, o homem é a alma é o homem, está fazendo referência àquele homem, àquela pessoa, alguma coisa nesse sentido. Como Gênesis 46, 27, que diz, todas as almas eram 70, todos os homens eram 70, você está entendendo que ele está fazendo referência àqueles 70 pessoas, está chamando aquelas 70 pessoas de 70 almas? Exatamente isso. Porque a essência da personalidade reside ali, a alma é o nosso eu autêntico. O Senhor Jesus confirmou isso de uma forma inegável ao comparar o ganho do mundo com a perda do ser. Em Mateus 16, 26, ele diz assim, pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? No original, alma. Tá? E em Lucas, essa mesma passagem, né, diferente de Mateus, ele usa um outro termo, tá bom? Em Lucas 9, 25, ele diz, pois quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo. Esse a si mesmo aqui está fazendo referência a uma outra palavrinha, que por alguma razão não coloquei aqui, mas eu vou colocar no material, que no original uma é diferente da outra. Uma está fazendo referência à alma e a outra está fazendo referência àquela pessoa mesmo, esse ser, essa pessoa. Tá? E ele fala, bom, o Espírito Santo não está nos mostrando, comparando os dois textos, um texto está explicando o outro. Está explicando que esse texto de Mateus 16, 26, que fala alma, perder a si mesmo, perder a sua vida, perder a sua alma, quando Lucas explica isso, ele está falando a alma, está fazendo referência realmente ao ser, o ser humano, aquela pessoa. Você vai se perder, ok? Quando você faz a referência à sua pessoa, aí Mateus vai explicar na outra ponta, você está fazendo a referência à sua alma, ok? Isso é só dois textos que ele traz essa ideia para comprovar, dentre outros textos que tem, outras, enfim, que quando a Bíblia fala de alma, tá? Ou quando traduz o coração, uma série de coisas, ou o eu mesmo, está escrito lá, você, eu, está falando, no original muitas vezes é a alma, tá? Então é só esse ponto que é importante, porque a alma, ela é importante, a gente está falando que não, eu só preciso enfatizar isso porque ele enfatiza isso, então eu estou dizendo o seguinte, bom, como é o exemplo que eu dei, você continua sendo você precisa ser você, obviamente, certamente, não cometa o erro que ele traz lá no volume 3, de agora eu preciso morrer para mim mesmo, eu preciso acabar com a minha... Bom, para que alguém me governe completamente. Não, pera lá. Não é uma possessão nesse sentido. É uma alma submissa por livre vontade,
por livre vontade, porque é a alma que governa, ela que decide, ela que tem a vontade, a gente vai ver aqui, é que ela vai seguir, se ela vai seguir a alma mesmo, se ela vai seguir o espírito, se ela vai seguir, ok? Então vamos lá, no tópico 2, deixa eu tentar colocar aqui para você, para facilitar um pouco também daquilo que a gente vai ver aqui. Nós vimos aqui, tá? Esse tópico 1, a sede da personalidade. Então, eu reforcei aqui para você, dei o exemplo lá do volume 3, e assim por diante, mas a sua personalidade, as suas emoções, sensações, sentimentos, amor, raiva, ódio, saudade, tudo isso reside ali na alma, é quem você é, alguma coisa nesse sentido, ok? É a consciência nossa própria, da própria existência, né? O eu autêntico, tudo bem, tá bom? E no tópico 2, nós começamos a ver aqui as 3 faculdades da alma, tá? Ele vai chamar de 3 faculdades da alma. Ele também usa diversos textos para provar isso, cada uma delas, tá bom? A gente vai passar rapidamente por cada uma delas aqui, porque a alma, diferente do espírito, ele fala isso e eu queria reforçar. Diferente do espírito, a alma ela é mais familiar, ok? Nós nascemos com o espírito, nós temos o espírito, nós nascemos nesse mundo aqui, eu nasci em 95 com o espírito, tá? Só que ele, para Deus, está morto. Até que Deus se revele a ele, se revele a mim e eu conheça Deus e assim por diante, o espírito agora ganha a vida eterna de fato, e eu conheço a Deus, aceito Jesus como Senhor e Salvador e assim por diante. Eu dei esse exemplo a aula passada. O espírito está ali desativado, né? Está ali em coma, adormecido. Tem as funções, tem as coisas, mas diante de Deus ele tá paralisado nesse sentido, ok? E o que governa, por conta da queda e assim por diante, é a alma mesmo, tá? Ela não tem como se submeter ao espírito, porque o espírito está desativado, está morto, não tem como nada nesse sentido. Não só por isso, mas também porque é natural que seja assim, é mais fácil. Nós já nascemos sabendo ali, pouco tempo depois, o que é alegria, o que é estar alegre, o que é estar triste, o que é raiva, o que é prazer, não é isso? O que é saudade, o que é... Essas coisas que são naturalmente da alma já nos cerca desde o começo. Então, assim, as sensações da alma, né, aquele ser anímico, é muito natural que seja assim, porque nessa condição de pós-queda, assim por diante, é ela que governa, é ela que está ali trabalhando, é ela que funciona, e assim por diante, junto com o corpo, e assim vai. Então, nós vivemos uma vida inteira, tá, sendo governados mesmo, conhecendo e sendo familiar à alma, tá? E ser familiar à alma... naturalmente nós temos familiaridade, certamente, com a alma, nós conhecemos melhor, nós sabemos o que é. Se eu falar aqui para vocês o que é a alma, como eu já falei, amor, cara, tudo isso é muito fácil de compreensão. Amor é fácil de compreensão. Talvez seja mais difícil, mas é muito fácil de compreender. A saudade, a alegria, a tristeza, são coisas, não é difícil. Quando eu falo intelecto, coisa da mente, sabedoria, né? Quando a gente fala essas emoções de personalidade, tudo isso é muito fácil de compreender. Isso é nosso, do dia a dia, isso é familiar. Ele não começa pela alma, nesse livro, ele começa pelo espírito, depois ele fala da alma, porque ele vai estender, mas eu trouxe aqui primeiro a alma, porque é mais familiar pra gente, tá? E de compreensão, mas precisa ser reforçado e compreender para dizer o seguinte, isso são coisas da alma, podem ser influenciadas e agora estarem ali realmente sob influência e direção do espírito, mas naturalmente pós-queda, assim que são coisas simplesmente da alma e que governam a nossa vida, estão ali, estamos sentindo, e que não tem naturalmente pós-queda, até que o homem se relacione com Deus, conheça Deus, não tem nenhum contato com o divino. Não tem relacionamento com o divino, porque o divino, se a gente falou é só o espírito, porque as faculdades da alma não têm capacidade, condições de relacionamento, é incapaz de se relacionar com o divino, ok? Isso se dá pelo espírito. Quando o espírito se relaciona, aí influencia a alma e aí a gente aproveita aquilo que é da alma no espírito e aí viram, ok? Eu podia falar sobre isso, mas... nesse momento não tem como, todas essas faculdades elas são simplesmente, a gente pode colocar assim, meramente humanas, não tem nada de divino nisso, ok? Quando a pessoa é super inteligente, ela é uma pessoa muito inteligente, e é só isso, pode ser muita coisa, mas é um nível que a alma consegue alcançar, consegue chegar. Não tem como uma pessoa super inteligente, por mais doutorado que ela esteja, PhD, ela conheça tudo, lê a Bíblia toda, mas o espírito dela não viu o Espírito de Deus, não se relacionou com Deus,
É só o que ela consegue alcançar, entende? É muita coisa na sabedoria, no entendimento, na filosofia, nas coisas, cara, mas é só esse nível. O próximo passo, o nível de relacionamento com Deus, de conversa com Deus, de falar com Deus, ela não consegue alcançar com a mente, com as coisas da alma. Se ela se converte, se o Espírito, aí você também pode influenciar a sua alma nesse sentido, aí você aproveita, né, o conjunto todo, mas não necessariamente, ok? Então nessas faculdades, eu tô me perdendo um pouco aqui, né, nessa aula, mas vamos conseguir. Não é tão vasto assim, né, é simples, a gente vai passar isso um pouco rápido, né? Nós temos aqui, então, a faculdade da vontade, tá? Muito simples, é a tomada de decisão, tá? Quando nós decidimos algo, vou fazer tal coisa, tá? Então, é esse livre-arbítrio que nós temos, que Deus deu ao homem, deu na alma do homem, ele pode escolher isso, ele pode ter as decisões, aliás, ele pode não, é ele quem faz as escolhas, boas ou mais, é ele que faz, ok? É seu poder de decisão, a vontade mesmo, tá? E aí, um outro ponto de atenção, todas essas faculdades da alma, elas estão sujeitas, elas estão fragilizadas porque elas se relacionam diretamente com o material, com o mundo nosso, ok? Então, um ponto de fraqueza, porque elas são voláteis, elas se relacionam, elas reagem a esse mundo externo nosso, às circunstâncias do mundo que vivemos, ao contexto que vivemos. Então, tudo isso traz uma fragilidade às coisas da alma, ok? As decisões, por exemplo, as vontades. Então, eu tenho vontade agora de fazer tal coisa. Eu tomei uma decisão, agora eu vou fazer, sei lá, vou para a igreja ou não vou para a igreja, ok? Cara, pode ser uma vontade boa ou má, pode ser uma decisão boa ou ruim, mas ela está normalmente, se não é guiada pelo Espírito, certamente, ela está sujeita a circunstâncias. Então, essa decisão ela pode ser simplesmente almática. Não quero ir para a igreja hoje. Ela foi afetada, ela foi influenciada pelas circunstâncias do dia que você está. De repente você está mal por alguma razão, aconteceu alguma coisa e você tomou a decisão de não ir, ok? Ou de não ir, estou dando esse exemplo bobo, assim, de não ir para a igreja, por exemplo, ou de ou não ir para uma oração, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma decisão que você tomou pela alma, não foi guiada por o Espírito. Se você submeter a sua alma ao seu Espírito, você vai tomar a melhor decisão por causa da consciência, da intuição, que é o que a gente vai falar. Mas o espírito, diferente da alma, ele não tem essa fragilidade, essa circunstância, esse contexto imediato, humano, nosso que vivemos, o nosso dia, as nossas emoções, essa flutuação toda não afeta o espírito, afeta a alma. É um instrumento das decisões e do poder da escolha, o sim e o não. É simples, tão simples quanto parece mesmo, tá? Essa vontade, né? Ela opera, aliás, as três faculdades, resumidamente, né, é a vontade, a mente, o intelecto, tá? A sabedoria, o conhecer e as emoções. São basicamente essas três faculdades que ele vai trazer. E a faculdade da vontade, esse pilar da vontade, é onde nós tomamos essa decisão de ir ou não ir, de fazer ou não fazer, ok? Então é aqui que realmente, na alma, tá? E ele traz alguns textos, né, para provar isso, que essa vontade, ela é da nossa alma. Ela é do ser humano, da minha alma, então eu tenho esse poder de decisão, de fazer ou não fazer, ok? Ele cita lá, por exemplo, Jó, né? Minha alma escolheria antes a estrangulação e a morte do que os meus ossos. É só um exemplo. Aí tem 1 Crônicas 22:19, como eu falei, ele tem vários outros textos, tá? Disponde, pois, agora a vossa mente e o vosso coração para buscar o Senhor, ou busque o Senhor, né, de todo o coração, de toda a sua alma, toda a sua... Enfim, no original está fazendo referência à alma, tá? É porque traduziu como coração, né, ou mente, mas realmente está falando da alma aqui, tá? Então, escolha, né, a escolha de buscar o Senhor é realmente parte da alma, tá? É ela que toma a decisão. Ok? E aí nós temos outros textos, tá? Diversos outros textos, eu realmente não coloquei, senão vai ficar muita coisa. Mas, resumidamente, termos na Bíblia, tá? Como vontade, coração, dispor o coração, elevar sua alma, negar-se, né? Ou preferir, estão fazendo referência realmente à alma, tá? Provavelmente no original, a palavra lá é alma, tá? Ou faz alguma referência, menção à alma, não espírito, não corpo, mas alma. Tá? Então, essa faculdade de tomar a decisão, né? Toda a vontade e essa origem, essa vontade de fazer algo, de tomar a decisão, conclusão nesse sentido, faz a menção à alma mesmo, tá? Então,
Essa faculdade é muito simples nesse sentido, mas é importante a gente reforçar, não é nada difícil de entender, tá? A gente precisa realmente reforçar. Da mente, tá? A segunda faculdade, o intelecto, tá? A mente é o instrumento de nosso pensamento, manifesto realmente o nosso poder intelectual, tá? É a fonte da sabedoria, do conhecimento, da memória e do raciocínio. Exemplo, quando lemos o livro, né? Quando realmente estudamos, é o nosso saber aqui, as coisas que nós acumulamos na mente, né? E ele traz... Bom, então ele está falando, a mente, o saber, está relacionado à alma. A vontade está relacionada à alma, a mente está relacionada à alma, ok? Não o espírito, não o corpo. Está relacionado... Claro que a mente tem o órgão cerebral mesmo, o cérebro que precisa, por isso tem essa correlação. Mas nós absorvemos, nós entendemos e tomamos a decisão, como a vontade, por exemplo, e nós temos o saber ali, tudo realmente na alma. E ele traz os versículos para ajudar, tá? Salmo 139, 14. Suas obras são maravilhosas e minha alma as conhece bem, ok? Provérbios 2, 10. O conhecimento será aprazível à tua alma, tá? Tá falando então conhecimento, saber em relação realmente à alma. Tá fazendo essa ponte, tá? Lamentações 3:20. Minha alma ainda os conserva na memória, tá? Então é essa junção, né, da memória, do intelecto com a alma, tá ali junto, e aí nosso saber trabalha junto ali com a alma nesse sentido, sendo uma coisa só. Então isso a gente vai depois entender um pouco mais porque que tudo isso é importante, ok? Aliás, deixa eu só terminar aqui a faculdade da emoção, que também é muito simples, não é isso? A emoção é um instrumento da nossa simpatia e antipatia. Por meio dela podemos expressar amor ou ódio. Alegres, zangados, tristes, deprimidos, eufóricos, tá? E o perigo dele fala, o perigo da emoção é a inconstância. Ela reage aos estímulos externos, ok? Então, a vontade também reage aos estímulos externos, tá? As emoções e a vontade. O saber também, né? Certamente a gente, por as coisas externas, a gente adquire o saber e assim por diante. Mas ela reage e ela está correlacionada diretamente aos estímulos externos. Muito simples. Por alguma razão, alguma situação, eu fico muito zangado. Eu fico muito triste, Cara, ela está reagindo a um estímulo externo. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa me aconteceu, alguma coisa, sei lá, saiu do controle e eu tive aquela reação, eu tive aquela emoção, aquele desejo, né? Que também está atrelado à vontade. Às vezes a emoção, ela governa a vontade. Por emoção eu tomo uma decisão e aí acontece a vontade ali na prática. Bom, um exemplo de muito simples. Precisamos levantar da cama toda manhã. A nossa mente, cara, você precisa levantar para ir trabalhar. Sua mente, racional, lógica, sabedoria simples. Cara, você precisa levantar para ir trabalhar, você precisa levantar para orar, você precisa levantar para ir para a igreja, ok? A emoção tá lá, poxa, mas tá tão gostoso aqui a cama. Isso é emoção, é a sensação ali, aquela coisa, as emoções, entendeu? Pô, eu queria ficar aqui, tá gostoso, tá friozinho, tá bom de ficar, entendeu? E aí, quem toma a decisão final? É a vontade, não é isso? Não é o intelecto, não é a mente, não é a emoção, mas é a vontade. Então, a vontade, bom, eu vou seguir o que aqui? Eu vou olhar para quê aqui? Para a lógica, para o saber? Bom, eu preciso levantar ou eu vou deixar me levar pela minha emoção de estar quentinho aqui, de estar gostoso e vou dormir mais um pouco? Muito simples, isso acontece direto na nossa vida. Seja nesse exemplo muito bobo ou qualquer outro, trabalho, decisões. Por isso que a gente fala, não toma uma decisão de cabeça quente. As emoções estão à flor da pele, as coisas estão à flor da pele. O Ney está mostrando aqui, cara, bom, você tem que ter realmente cuidado com tudo isso, porque elas elas reagem, elas são inconstantes e elas reagem aos estímulos externos. São inconstantes. Ora você está bem, ora você está mal, você está triste, está feliz, não sei o quê. As vontades, a nossa vida vão sendo guiadas por essas emoções, por essas sensações, por essa, sabe? Ou por alguma coisa que você aprendeu, você leu em algum lugar, caraca, eu vou aplicar isso na minha vida. É a vontade, você cede a vontade, você toma aquilo como verdade, aquilo que você aprendeu, você coloca em prática aquilo, mas qual é a origem disso? Você tomou aquela decisão para seguir algo que a gente aprendeu, por exemplo, que você leu, que você entendeu, que alguém te explicou, mas qual é a origem? É simplesmente um conhecimento? É simplesmente uma ideologia? É simplesmente uma teoria nova? Ou não, calma aí, é da palavra, vem do Espírito, sabe? Tem relação com, sabe? Aqui são
são exemplos, né, fáceis de a gente entender, para a gente realmente começar a exercitar isso, sabe? Tá no nosso dia a dia. Aqui parece um pouco complexo, né? De repente, parece um pouco... Mas está no nosso dia a dia. A gente faz essa... Por isso que eu comecei pela alma, porque a alma ela é muito familiar pra gente, ok? Isso é muito familiar. Isso aqui a gente não precisa as crianças entendem que a hora tá triste, tá mal, que a vontade é que vai decidir se vai querer emoção, se vai querer a razão, se vai querer o intelecto, a mente, ok? Então essa é a terceira faculdade, tá? É a faculdade de emoção. Então nós passamos aqui, ó, a vontade, tá? O instrumento das decisões, do poder, da escolha, do sim, do não, a mente, o intelecto, a fonte dos pensamentos, da sabedoria, do raciocínio, daquilo que a gente acabou de falar, e da emoção, o canal da simpatia, dos afetos, dos sentimentos, dos desejos, tá? Isso vai se concretizar sim ou não na vontade, tá bom? Só estamos falando do campo da alma. E aqui, isso é importante, por quê? A gente entra até, na verdade, no tópico 3, né? Eu ia falar, mas por que a alma silencia o espírito, né? Lembra, estamos falando da alma. Primeiro falamos que você é a sua alma, tá? O seu eu reside na alma, ponto. Lemos aqui o texto, tal, Lucas e Mateus. Depois estamos falando de faculdade da alma, tá? Como ela opera, como a gente consegue enxergar isso no nosso dia a dia, ok? Falamos da emoção, falamos da vontade, da mente, do intelecto e das emoções. Tudo isso compõe a nossa alma, tá? Agora, o ponto de atenção nisso aqui tudo, que é o tópico 3 aqui que ele fala, porque a alma silencia o espírito. Eu falei para vocês que a alma é familiar, porque nós nascemos assim, os sentimentos, as vontades, as emoções, tudo isso nos compõe, é natural que seja assim. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe isso. Não é um bicho de 7 cabeças, ok? Agora, é muito barulhenta, ela é muito volátil, ela é muito barulhenta, ela é muito complexa muitas vezes, tá? Porque toda ela tem essa sensibilidade ao externo, às circunstâncias, ela reage às circunstâncias. E o mundo é uma loucura, não é isso? Nós temos, nós nascemos numa circunstância, depois, 10 anos depois de estar em outro momento da vida, 20 anos está com outro momento, 30 anos está com outro momento, são 50 em outro momento, são muitas emoções, são muitas coisas que é vivido durante a vida, circunstâncias, inflação, guerra, agora entrei na faculdade, é um mundo novo, assim, são pequenas coisas, desde macro, né, as grandes coisas, realmente, falando de guerra, de cenário, de contextos externos, de macro, ou até os micros dentro da nossa casa, alguém morreu, alguém nasceu, sabe, coisas pequenas, cara, tudo isso influencia e mexe com a nossa alma, né, tanto a nossa vontade, as nossas emoções e a nossa mente, nosso saber, a sabedoria, a gente precisa estar atento a isso, entender isso, por quê? Porque se a nossa alma é assim, sujeita às circunstâncias externas, às coisas externas, a gente precisa de uma atenção aqui, ok? Porque elas podem se concretizar em ações, aquilo que eu sou de fato, uma decisão que eu tome na minha vida, com base em reação às circunstâncias externas. E isso isso pode ser simplesmente uma emoção. Eu tomei uma decisão com base na emoção. Sabe assim, ou então eu vivo uma vida inteira com Deus e eu acho que eu estou vivendo no Espírito, mas é simplesmente emoção. Exemplos. Bom, eu estou na igreja e aí eu sinto muita alegria, eu sinto muita, sabe, aquela emoção, aquela música, aquela coisa. Bom, você vira e mexe, tem um escândalo aí, né? De igrejas que usa luzes e sons, sabe assim, aquela frequência de som para atingir a sua emoção na sua alma. Cara, isso é um caso concreto de manipulação da alma, ok? As pessoas podem manipular a nossa alma nesse sentido, porque ela reage ao externo. Então, o som que eu estou ouvindo, na pregação que eu estou ouvindo, as luzes que estão piscando em uma frequência, sei lá, coisa nesse sentido. Eu estou falando da igreja, não estou falando do mundo aí fora, não, estou falando dentro da igreja. Isso influencia a nossa alma. Consequentemente, a gente se sente ou muito com aquele afago, ou muito emocionado, ou muito triste, ou muito alegre. E aí isso nos afeta tanto que a nossa vontade vai dominar ali nossas emoções e vai tomar uma decisão no dia seguinte, ou de repente naquela mesma hora. E você acha que tudo essa euforia, todo esse barulho é o Espírito, coisa de Deus. Pode ser, se tudo isso for influenciado e for realmente guiado e conduzido pelo Espírito, mas muito consciente de que a alma agora está subindo. Cara, a gente vai chegar lá, mas normalmente é muito perigoso,
né? As músicas, a trilha sonora, os arranjos ali, as luzes, ou sei lá, cara, qualquer coisa nesse sentido, sabe? Eu não estou falando que a alma é ruim, perceba, ela reage aos externos, às circunstâncias externas, e ela precisa ser assim. Deus fez assim, tá tudo certo, certamente. E é isso que nos faz humanos, sentir, chorar, tudo ok. Só que o problema é quando isso está no controle da minha vida, cara, isso pode se tornar uma bomba, sabe assim? Isso pode ser, primeiro, pode ser tudo falso, eu só estou naquele nível de alma, eu acho que e tudo é emoção, e tudo é sensação, não tem exatamente nada profundo, não tem um contato com Deus de fato, porque o que relaciona com Deus é o Espírito, ok? Que é das faculdades, das partes, das funções do Espírito. Então a gente acha que é profundo, que é tudo, mas então pode ser uma vida vazia nesse sentido. Pode ser perigoso no sentido de que nós tomamos decisões erradas na vida por causa da vontade, por causa da emoção. A emoção me guia para um lado, para o outro. É uma hora que eu estou achando, cara, que difícil é ouvir a voz de Deus. Lá no Jocum era isso. A gente fazia essa prática. Vamos aqui orar os 7 princípios. A gente vai calar a voz do eu, calar a voz do inimigo, calar a voz da mente. Tem que calar, vocês vão ter que aquietar o barulho para a gente poder escutar a voz de Deus, que a gente vai falar é muito suave, é muito sutil, é no espírito, é muito sutil. Normalmente é difícil de explicar, normalmente é difícil de trazer em palavras, normalmente não é assim. Então, é muito barulho. O externo tá aí, hoje ainda mais, toda hora no celular na mão, com as coisas. Cara, o externo tá gritando o tempo todo, a nossa alma sobe e desce, é uma montanha-russa. Um dia a gente tá mal, um dia tá bem, um dia tá triste, não sei o quê. Um dia tá rico, um dia tá pobre, um dia tá... Sabe assim, um negócio... Caraca, cara, o que é isso? A montanha-russa acontece na nossa mente, na nossa alma e vai nos conduzindo, a gente vai empurrando com a alma, com as emoções, com a vontade ali. E, cara, quando a gente se dá conta, a gente só vive pela alma. A gente não consegue avançar em nada no espírito, assim, sabe? As decisões que nós tomamos, e você pode ser a melhor intenção de todas, mas simplesmente a gente não consegue alcançar um nível no espírito mesmo. Uma vez teve um missionário de uma aula nossa, ele falou isso, ele falou, cara, eu tomei uma decisão de ir para tal lugar, uma missão, que ele falou, eu ouvi a voz de Deus errada. E foi assim, foi muito difícil tudo que ele passou, a situação toda. Depois Deus deixou claro para ele, cara, você entendeu errado. Você, sei lá, foi guiado por uma outra coisa. Não foi minha voz que falou, sabe? Então, tudo isso é muito sério, não é? Ou não é? Para que a gente possa obedecer a Deus de fato. Para que a gente possa se submeter a nossa alma e espírito e assim por diante. Mas é tanto barulho, é tanta confusão na mente. As emoções, as sensações, aí o saber, aí a emoção já é complicada, não é isso? As alegrias, essa frequência que a gente está falando de oscilação. Aí hoje, quando o saber está muito mais fácil, aí você estuda uma parada, você vê outra parada, você lê um livro, não sei o que, aí mistura tudo, aí a gente acha que mesmo está dominando tudo, que sei lá, cara, a gente não deu um passo sequer em direção a Deus, cara, a gente só está andando em círculos ali. Sabe? Tudo isso vai ficar mais claro, certamente, né? A gente vai avançando aqui, a gente vai entender. E perceba, a alma é importante, porque nela reside essa faculdade da mente, e a gente está estudando. Não é isso que a gente está fazendo, é que a gente estamos estudando algo, cara, que não tem como, a gente está estudando pela mente mesmo. Estamos lendo aqui textos, estamos trabalhando nessa faculdade da alma, ok? Então, é extremamente necessária, ok? Só que aí estamos falando de filhos de Deus, aqui, regenerados, né, com a vida no Espírito. Então, a gente vai deixar que tudo isso se submeta ao Espírito, para que isso realmente alimente o Espírito, e o Espírito alimente isso com vida. Por isso que a letra mata, porque não sei o quê. Cara, precisa do Espírito mesmo para trazer vida, ok? Então pode ser um entendimento simplesmente aqui, teórico nisso tudo. Ou algumas pessoas aqui, Deus vai realmente, cara, trazer ou romper um entendimento e a gente vai saber, em nome de Jesus, realmente definir, decidir, entender o que é alma, o que é Espírito, o que é a voz de Deus, o que é a voz do homem, o que é barulho do mundo, o que é barulho do inimigo, o que é coisa da mente, o que é coisa... Sabe? Para a gente realmente avançar nessa direção, e todos nós, eu estou aqui como um aprendiz, certamente também, ok? Então, esse tópico 3 é isso, né? Eu falei demais, mas é exatamente isso aqui, porque que a alma silencia o espírito, tá? Então, porque é muito barulho, o espírito ele é suave, ele é calmo, sabe, uma voz suave, calma, baixinha, né? A gente vai ver isso melhor aqui nesses outros tópicos, tá? O imperativo de conhecer o espírito. Então, eu já falei demais aqui. Nesse tópico 4, é exatamente isso, tá? Tá? Então, como a gente falou da alma, né, de repente você vai conseguir resumir melhor essa aula do que eu, né? Eu demorei aqui para compreender um pouco e trazer, enfim, ficou um pouco complexo. Mas, nesse tópico 4 aqui, cara, sim, então o espírito, o ser humano,
precisa então, né, conhecer o Espírito, se alimentar do Espírito e assim por diante. Então, como é que você conhece a alma, né? É a mente, é a vontade e são as emoções. Isso é fácil de reconhecer, tá? Pode ser ou não guiada pelo Espírito. Vamos lá, com muita calma nessa hora, né? Então, se a alma é barulhenta desse jeito, essa confusão toda, então nós precisamos compreender, além de compreender mais do que a alma, e a gente vai passar isso outras vezes mais, para saber o que é da alma, o que é do Espírito, a gente precisa entender também o que é do Espírito. E aqui, nesse primeiro momento, ele traz resumidamente, não é isso? As funções do Espírito, tá? Então, diferente da alma, o Espírito, ele fala que é um órgão realmente independente, no sentido de que não reage aos estímulos externos, às circunstâncias externas desse mundo. Isso é um ponto importante que difere a alma e o Espírito, tá? Certamente o corpo, óbvio, mas da alma e do Espírito. O Espírito ele é independente, ele não reage a esses barulhos do mundo, essa bagunça da nossa mente, essas coisas todas. Não, ele está lá, ele não sente nenhuma interferência nesse sentido. O canal dele é com Deus, depois ele realmente submete a alma se submete a ele, melhor dizendo, tá? Mas ele não tem nenhuma reação a esses estímulos, ok? Então esse espírito é independente nesse sentido. E a gente vai entender um pouco mais o que são essas funções, tá? Aqui eu estou correndo um pouco, né, por causa do tempo ali. A consciência. Ele traz a consciência, a intuição e a comunhão. A gente falou da alma, a vontade, a mente ou o intelecto e as emoções. No espírito estamos falando da consciência, da intuição e da comunhão, tá? Isso compõe o nosso espírito, tá? A gente consegue ver melhor dessa forma, tá bom? Lá no começo do livro ele fala, né? Que algumas pessoas vivem sabendo definir, né? O que é alma, o que é coisa de Deus, o que é coisa do espírito, o que é coisa da alma. Ok, tem gente que vive, mas não sabe explicar, não sabe dizer. Tem gente que sabe explicar, sabe dizer, que talvez é o que eu estou tentando fazer aqui, mas também não compreende, não consegue fazer essa distinção na vida prática, tá? Ele fala, cara, melhor realmente é a junção das duas coisas, né? Você saber, você entender, compreender e você também viver na prática, né? Sabendo o que é o que, né? Então, mas tem essa porque tudo aqui nós estamos falando, não é isso, no campo da mente, aqui, do conhecimento, do saber e tal. Precisa que o espírito realmente, isso desça ao espírito, que o espírito realmente traga isso, vida, né? Pelo espírito nós vamos governar a alma e fazer ela se submeter a tudo isso, ok? Mas isso certamente precisamos que Deus nos ajude nessa direção. Mas aqui tentamos um pouco mais compreender, tá bom? Compreender essa parte, porque para não ficar muito abstrato, subjetivo, uma coisa muito distante. E ele faz isso, tá bom? Então, a consciência é o órgão do espírito que discerne e distingue realmente entre o bom, o que é bem e o que é mal. O que é bom e o que é mal, tá? Então, esse bom e mal não tem nenhuma interferência externa. Nós nascemos sabendo distinguir o que é bom e o que é mal, tá? Por mais que a mente interfira nesse processo de decisão e da vontade, falando para você continuar ali, falou assim, não, para eu continuar naquela roda ali de fofoca, fala assim, não tem nada a ver, falar, não sei o que, lá dentro, a consciência está dizendo para você, cara, isso aqui não é bom fazer não, você não pode estar aqui não, isso aqui é mal, isso aqui é ruim, isso aqui causa danos. Tá? Então, essa consciência, assim, tudo isso é um pouco mais difícil de a gente compreender, porque é um pouco mais distante da nossa realidade. Eu sei que a gente vive, eu sei que a gente tem, você provavelmente passou por situações assim, desse exemplo que eu coloquei. Lá no fundo, alguma coisa diz para você que você não sabe explicar de onde veio, como veio, não faz sentido às vezes, não faz sentido na planilha, não faz sentido... Cara, você não leu, você simplesmente é uma voz interior do espírito que diz bem baixinho, por isso que quando tem muito barulho das faculdades da alma, a gente não consegue ouvir e entender. Diz bem baixinho, cara, foge disso aí, sai disso aí, sabe? E aí ele traz alguns versículos, né? Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, tá bom? Tem outro texto que fica mais claro, né? 1 Coríntios. Ainda que ausente, isso é Paulo, né? Ainda que ausente, mas presente em espírito, já julguei, ok? Então, ele julgou algo, fez realmente o exercício de juízo, cara, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é mal,
tá? Em espírito. Então esse texto e alguns outros, né, aponta realmente para esse juízo do que é bom e do que é mal no espírito. No espírito. A mente faz isso, só que com as faculdades da mente, da sabedoria, daquilo que influenciada pelas circunstâncias externas. O espírito não. Cara, isso aqui é mal. Você vai tomar uma decisão, né? Você segue. Tem outro texto também, né? 2 Coríntios. Não tive paz no meu espírito. Isso é muito clássico, né? A gente fala, bom, não tive paz, ou tive paz no meu espírito. Alguma coisa nesse sentido. Olha, eu entendo os irmãos que falam assim, cara, mas na verdade, o comum é a gente falar assim, né? Bom, não tive paz, eu não estou em paz, eu vou tomar essa decisão quando tiver paz no meu espírito. Se essa paz estiver falando sobre a certeza, paz como certeza no espírito, ok. Se essa paz estiver falando, fazendo referência à tranquilidade, no sentido de, cara, é pacífico, aí já nem tanto, ok? Vou explicar. Normalmente nós atrelamos aquilo que é do espírito, essa é o que o Paulo fala aqui em 2 Coríntios, não tive paz no meu espírito, no sentido de não tive certeza, não tive realmente a certeza. Isso, cara, não bateu no meu espírito. Meu espírito está dizendo que não sei, ok? Não no sentido de que paz, cara, às vezes Deus dá um direcionamento pra gente, dá uma direção pra gente, e aquilo tem certeza no nosso coração, no espírito, tem essa paz de certeza, eu tenho certeza que é isso, mas isso não é pacífico, isso não é necessariamente tranquilo de se viver, ou de realizar à vontade aquilo que Deus tem pra gente. Tá conseguindo compreender? Por exemplo, Deus fala, sai desse emprego aí, você vai ganhar menos. Um exemplo muito, sai desse emprego, você vai ganhar menos. Aí você vai dizer para mim, bom, não tive paz no meu espírito. Claro, vou ganhar menos, como é que eu vou ter paz no meu espírito? Claro que não, é estranho, né? Vai ser desafiador, vai ser uma série de coisas, sei lá, ok? Porém, você teve certeza em Deus. Cara, eu tive paz no meu espírito. Não, Deus falou para eu sair desse emprego, eu vou ganhar menos, eu tenho uma série de coisas aí que eu vou ver, sei lá, não sei como é que vai ser, mas, cara, certeza, essa paz no espírito, essa certeza eu tenho, e eu vou viver isso aqui, ok? Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser tranquilo, não é uma paz no sentido de não vai ter guerra, não vai ter luta. Ok, acho que essa é a melhor compreensão nesse sentido. Eu precisava só trazer isso porque às vezes a gente faz essa confusão com paz, com não ter dificuldade, não ter luta. Aí fica um pouco difícil, tá? Mas é isso, então o Espírito é essa consciência, tá? Que traz essa certeza, essa paz nesse sentido, como Paulo fala, do que é bom, do que é mal. Se é bom, se é mal, se é bom. Então ele julga, ele faz esse exercício de julgar, mas assim, é muito interior. É um negócio, cara, normalmente a gente acha que tá, mas normalmente está na mente. Normalmente está na mente, está na alma. A gente bota as planilhas, as contas, as coisas, não sei o que, não bate. Aí você fala, bom, não é para eu fazer então, não é para eu ir então. Tudo no campo da mente, porque você pode tomar uma decisão certamente de estar dando tudo errado e você fala, não, Deus falou para eu ir porque eu sei no espírito, né, que é para ir, tudo está falando o contrário, mas de alguma coisa dentro de você, é o espírito que está falando com a sua alma, com o seu ser, com a sua mente, está falando, cara, vai ou não vai. E aí a certeza disso, cara, sobrepõe qualquer coisa, qualquer barreira nesse sentido, extrapola qualquer coisa. Mesmo que não faça sentido na mente, no saber, no intelecto da alma, que está sujeito às coisas, tá entendendo? Porque, cara, aquilo que tem contato, que vem de Deus, cara, pode não ser muito, como eu falei, pode não ser muito, às vezes pode ser muito desafiador, certamente é, mas, cara, vem do próprio Deus, não tem interferência com aquilo que é externo. Certamente, quando a gente está entendendo, definindo, que, bom, se isso é do espírito, né? Se não for, aí tem a interferência da alma, que é assim por diante, ok? A outra coisa é a intuição, que é muito semelhante, tá? É um pouco parecido. Então, isso entra um pouco no que é a intuição, que eu adiantei um pouco aqui, mas a consciência seria isso, jogar o que é bom e o que é mal. É claro que eu falei desse exemplo aqui do pais e tudo mais, tem mais a ver com essa parte da intuição. Então, a consciência, ele é o saber, é aquela vozinha que fala para você que é bom ou que é mal. E agora você sabe, você tem a consciência ali do que faz, do que é bom, do que é mal, você julga e assim por diante. Como a gente lê o texto aqui, ainda que ausente, presente em espírito julguei, tá? Em espírito ele entendeu, ele julgou aquilo que é bom, o que é mal e assim por diante. Por isso realmente nós, por exemplo, né, devemos sempre orar antes de tomar uma decisão, para calar a voz do eu. Como eu dei o exemplo da Jocum, calar a voz do eu, da alma do homem, do inimigo, do mundo. Cara, pra gente tentar ouvir realmente essa voz que vem do espírito, tanto para julgar se alguma coisa é boa, se é ruim, qualquer coisa nesse sentido, mas ela já fala, mas como também na questão da intuição, porque a intuição também é uma voz que fala, mas não necessariamente aquilo que é bom ou que é ruim, mas aquela certeza de tomada de decisão. Tem mais a ver com isso, tem mais a ver com eu
nada explica, como eu dei o exemplo aqui, a planilha está vermelha, o mundo fala para ir para o outro lado, está tudo indo em outra direção, mas a intuição, que é o espírito falando dentro de nós, a nossa alma, a nossa mente, assim por diante, falando, cara, é certeza, pode ir. O exemplo da paz aqui que eu dei. Pode ir, sabe? Essa intuição, a gente chama de intuição, é algo que não dá para mensurar, é um negócio muito subjetivo, assim. Mas ele traz isso como ser, o ser do espírito, a consciência e a intuição, tá? Ele traz outro texto aqui, então, Marcos 2,8, Jesus logo percebeu em seu espírito. Ok? Então o espírito ele teve essa intuição, ele entendeu, opa, calma aí, sabe? Eu devo tomar essa decisão, não devo, faço aqui, não faço. Cara, tudo isso o espírito fala, é coisa que a gente está falando lá. A vontade, ela vai guiar as nossas ações, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu vou tomar vontade em relação às minhas emoções, uma vontade em relação às emoções, tá? Ou o meu saber, o meu intelecto, ou então a vontade ela vai ser submetida, vai ser influenciada pela intuição do espírito. Ok? Bom, o espírito fala, cara, isso aqui você pode ir, você deve ir, você sabe, tô falando pra você ir. Tô falando que isso aqui é ruim, é mal, não faça, ou não viva, não seja essa pessoa, ou qualquer coisa nesse sentido, em relação à consciência. Em relação à intuição é isso, ela vai influenciar o saber diretamente, a vontade diretamente, ok? Então, você compreende que aquilo, cara, você captou aquilo no espírito, entendeu? Então, 1 Coríntios 2,11, qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Ok? Então, o Espírito, ele fala a nós nesse sentido, com essa intuição. A coisa que é da consciência, daquilo que é bom, daquilo que é mal. Aquilo que é a intuição, de certeza, aquela voz que vai além de qualquer outra coisa externa, da planilha, da decisão, daquilo da emoção, da alma, das coisas. Cara, vem de outro lugar que você não sabe explicar. Cara, é aqui que eu devo ir, é isso que eu devo fazer, ou não sei, como não tive paz no meu espírito. Sabe assim? Ele chama de intuição, tá? E a gente leu esses dois textos aqui, principalmente Marcos 2,8, né? Jesus logo percebeu em seu espírito, tá? É uma forma diferente de perceber, né? De entender, de capturar as coisas, de captar as coisas, ok? E o terceiro, talvez seja mais, né? Certamente o mais familiar, mas é o mais trabalhamos, eu acho, que a gente mais fácil de perceber, é a comunhão, tá? Certamente não é não menos importante, né? Eu diria que isso aqui influencia muito a intuição e a consciência, tá? E aí, porque está falando de comunhão, se a gente vai falando de comunhão com Deus, né? Você pode ter comunhão com outros espíritos e com outras coisas. É a função destinada à adoração a Deus. Como falamos, adorar a Deus em espírito. Você vai falar com Deus em espírito. Bom, um exemplo da prática dessa comunhão. A gente está lendo, eu estou estudando aqui, né? Estou lendo um texto bíblico, tal, numa devocional, alguma coisa assim, e aí de repente eu não quero mais ler, simplesmente eu quero falar com Deus, eu quero, sei lá, eu quero exaltar o nome dele, eu quero engrandecê-lo, sabe? Cara, não tem uma música aqui, não tem nada. Eu acredito que realmente é do Espírito. Sabe assim, é essa comunhão do Espírito. Eu não quero ler mais, eu não quero compreender. Não, eu só quero exaltar, eu quero estar naquela presença. Ok? E nós temos alguns textos, né? João 4,23, ele traz muitos textos, né? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Né? Muito clássico, mas é em espírito e em verdade. Coríntios, né? 1 Coríntios 6,17. O que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, cara, nossa união com o Pai, nossa união é no Espírito. A gente só fala com Deus no Espírito, a gente se relaciona com Deus no Espírito. Ele traz esse termo aqui, tá? Esse termo aqui, ó. Os órgãos da alma são totalmente incompetentes para adorar a Deus ou para se relacionar com Deus. A gente fala, bom, você pode se relacionar com Deus de diversas formas. Lendo a palavra, adorando, orando. Aí tem lá as nossas como é que é o nome daquilo, cara? As nossas práticas, né, devocionais. Tem várias formas, não é isso? De ver Deus e de conversar com Deus. Tudo isso é verdade, né? Mas pode ser só da alma, ok? Tudo isso pode ser só alma. Ou pode ser real, pode ser no espírito, tá? Pode ser no espírito. E aí não tem jeito. O jeito de a gente saber ou não é conhecer no espírito. Para conhecer o espírito, você tem que usar o espírito em comunhão com o Pai, principalmente, certamente. Pedir a Deus, cara, Deus me mostra, me revela, nos sonda. É muito curioso os casos de alguns irmãos que têm o dom, né, de profecia, de palavra de conhecimento, né, de sabedoria. Normalmente, na trajetória deles, né, no começo eles têm muita... Ou qualquer irmão, na verdade, né, que precisa... Enfim, qualquer irmão que quer se sentir útil ali no reino e pede para Deus usá-lo, não é isso? Seja na palavra, seja no dom. É mais fácil de perceber, de repente, nesse dom. Quando eles estão aprendendo a desenvolver,
normalmente se tem dúvida, não é isso? Bom, Deus me falou isso a respeito de tal pessoa, será que é verdade ou não é? Será que é isso ou não é? Se é coisa da minha mente? Cara, é justo. A gente não sabe o que é do Espírito, até começar a viver no Espírito, entender o que é o Espírito, aí a gente vai entender, bom, pera lá, eu tenho certeza que você quer coisa do Espírito. Ficou familiar, como uma tristeza, eu sei o que é tristeza, porque eu já cansei de ficar triste, eu sei o que é, não é mais subjetivo para mim, é concreto, eu sei o que é. Então, no começo, normalmente nós temos essa dificuldade, né? Irmão, vai orar para o teu irmão, deixa Deus te usar, sei lá, qualquer coisa assim. Aí você vai, Deus te dá uma palavra no Espírito para você entregar para uma pessoa e a gente fica na dúvida para saber se é ou não é, se é coisa da mente, se é coisa do Espírito, se é coisa... e aí a gente fica na dúvida, porque a gente não conhece aquilo que é do Espírito, a consciência, a intuição, o relacionamento, a comunhão, nós não sabemos. Nós sabemos que é coisa da mente, né? Mas nós não sabemos, porque não é familiar, não praticamos. À medida que esses irmãos vão praticando, vão vivendo isso, cara, o irmão chega para mim e fala, eu tenho certeza que é Deus que está me falando isso aqui. É certo, eu conheço essa voz, eu sei o que é. Cara, isso é um nível muito, muito maneiro para a gente chegar. Não só para entregar uma palavra para o irmão, claro que não. Não só isso. Na nossa vida diária, tomada de decisão, submeter realmente a nossa vontade àquilo que não é coisa do homem, não é coisa que alguém falou, não, cara, o Espírito está falando para você largar isso aqui. Eu tenho experiência nesse sentido, assim, recentemente, cara, eu estava com dúvida de algumas coisas, eu já tive entendimentos diferentes a respeito daquela doutrina, de alguma coisa assim, e Deus falou, né, através de irmão, de alguma outra coisa, cara, é por aqui, sabe, esse é o caminho que você deve seguir, ok? Não necessariamente faz sentido na minha mente, eu não consigo compreender aquilo, daquela doutrina, daquela forma, mas obedece, vai e faz, sabe? E aquilo testifica no meu espírito, aquilo, cara, realmente é melhor deixar de entender esse negócio e viver isso, praticar isso mesmo de fato, ok? E assim, você tem as experiências assim, eu tenho experiências assim, e todos nós temos. Não é isso? Então, resumidamente falando, tentando resumir essa aula nova, vou tentar, não sei se eu corto em duas, eu não sei, tá? Então, nós vimos aqui que realmente o espírito, a alma, nós somos, o meu eu habita na alma, não é isso? A alma é o meu eu, a Bíblia faz menção o tempo todo, e chama o homem, ou os homens, as pessoas de alma, aquelas almas, aquela alma, ok? Então, isso, o Atmani chega a essa conclusão, esse entendimento que, bom, então, cara, todo mundo tem uma alma e você é a sua alma, legal. Depois nós vimos aqui nessa aula um pouco das faculdades da alma, porque nós precisamos entender o que é alma, também entender o que é espírito, para saber o que é o que, para começar a entender melhor isso, para começar realmente a viver melhor cada uma dessas funções. E depois elas se mesclam, elas são separadas, órgãos separados. A alma, ela tem interferência do mundo exterior, o espírito não necessariamente, aliás, o espírito não tem, tá? A não ser que por alguma razão da alma que a gente consegue unir as duas coisas ali, mas ela recebe, o que ela tem, que vem do próprio Deus, não tem interferência das nossas emoções, das nossas vontades, enfim, da nossa personalidade, ou das circunstâncias externas, seja macro ou micro, da família ou do mundo, ok? Isso diferencia muito bem as duas. Uma é completamente volátil, completamente insegura, completamente uma montanha-russa. O outro está ali, consistente, sempre, mais baixinho, não é barulhento, é uma coisa mais passiva, mais tranquila, mas completamente poderoso, ok? Então nós vimos aí as faculdades da alma, né? A nossa vontade faz referência à nossa alma, a nossa mente, o nosso intelecto e as nossas emoções, tudo isso compõe a alma. Tudo isso que a gente vive, a nossa vontade, nossas emoções, nossos desejos, assim por diante, e o que nós sabemos na mente, tudo isso faz parte da alma. Pode ser vivido no Espírito, pode ser vivido como um filho de Deus e tudo mais, mas se não conhece a Deus pelo Espírito, isso é só a alma. O ser humano que é mais inteligente de todos, o gênio de todos, aquele que tem a melhor mente, mais brilhante, ele não pode falar com Deus se não for no Espírito, ele não conhece Deus se não for no Espírito. Aquele que tem as emoções mais seguras possíveis, cara, ele não se relaciona com Deus se não for no Espírito. Imagina que o nosso relacionamento com Deus dependesse, e aí depende muitas vezes porque nós não somos governados pelo Espírito, das nossas emoções e do nosso saber. Só os gênios poderiam de repente conseguir falar com Deus, são os mais inteligentes, ou aqueles que não têm oscilação emocional, aqueles que são seguros emocionalmente, qualquer coisa nesse sentido. Imagina que o nosso relacionamento depende, e às vezes, como eu falei, às vezes depende das nossas emoções, eu estou mal, estou bem, cara, se o Espírito governar, não é assim que funciona.
A gente vai ver tudo isso, né? Eu estou aprendendo também, você aprendendo também, certamente. Mas, então, nós vimos um pouco disso e na próxima aula nós vamos ver realmente ali na situação antes da queda e depois da queda. Adão e Eva, como se isso aconteceu ali com Adão e Eva, essa questão da alma, do espírito, da árvore, as duas árvores que estavam no jardim, do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da vida, tá bom? A gente entende um pouco mais ainda a origem para poder compreender um pouco mais, com exemplos ali, com coisas, para a gente poder avançar realmente naquilo que Deus tem para a gente, uma alma e um corpo sendo governados, submetidos realmente ao Espírito. Ok? É o Espírito vivo, certamente, o Espírito que fala e tem comunhão com o Espírito de Deus. Amém?